Olá pessoal, aqui é o professor José Carlos e hoje nós iremos ver um assunto da geografia urbana. Dois assuntos. O primeiro será a rede urbana, depois a hierarquia urbana, ok? Vamos começar com a rede urbana. Afinal de contas, o que é uma rede? Rede, quando você observa essa ilustração aqui ao lado, pode-se observar alguns pontos, tá? Ou melhor, vários pontos, onde cada um desses pontos não está isolado. Eles têm uma ligação entre eles, todos estão assim ligados um ao outro, tá? Então, cada ponto desse, juntos, conectados, ligados, é como se fosse uma rede, ou melhor, é uma rede. Isso lembra o conceito da informática, o conceito de redes, onde cada computador ele não está isolado, eles estão conectados a partir de uma rede. Então, como que se encaixa a rede urbana? Quando nós falamos em urbano, lembramos o que de cidades. Então, cada ponto desse é como se fosse uma cidade, tá? Uma cidade aqui, outra cidade aqui, outra aqui. A cidade identificada por um quadrado azul é uma metrópole. A cidade identificada por um triângulo amarelo é uma capital regional. E as cidades identificadas por um círculo verde são apenas cidades simples, tá? Então, entre as cidades existem os fluxos de pessoas, de mercadorias, de informações, tá? Todos os dias muitas pessoas se deslocam de uma cidade para outra, informações são trocadas entre as cidades. Então, esse conjunto de deslocamento, de ligação, de conexão entre as cidades, nós chamamos de rede urbana. Definição: interligação entre as cidades que se estabelece a partir dos fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então, não tem nenhum mistério, uma cidade não está isolada, ela está ligada uma à outra. Muitas pessoas se deslocam entre as cidades, informações, bens, serviços, capitais. Tá? Lembrando que uma rede urbana, existem lugares onde a rede urbana é mais densa, mais concentrada. Agora, regiões menos desenvolvidas, a rede urbana será mais fragmentada. Ela não vai ter uma ligação intensa entre as cidades. A ligação entre as cidades já é um tanto meio fraca. Não há tanto deslocamento de pessoas, informações e mercadorias num ambiente, ou melhor, numa região que é classificada como uma região menos desenvolvida. Depois do assunto de rede urbana, vamos para a chamada hierarquia urbana. Na tela, um textozinho para nós observarmos o que é uma hierarquia urbana. Hierarquia urbana é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e estas se subordinam às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e a sua relação de subordinação ou influência sobre as outras que estão à sua volta. Bem, vamos melhorar esse esquema aqui, tá? Quando a gente fala em hierarquia, vamos pensar no jargão militar. Quem é que está na base da hierarquia? O soldado. O soldado recebe ordens do sargento, o sargento está acima do soldado, depois do sargento tem-se o tenente, não é isso? Depois do tenente tem-se o capitão, né? Eu nunca fui militar, mas mais ou menos isso. Então, um recebe ordens de outros, ou seja, uma escala de subordinação. E no meio religioso também existe subordinação, tem-se o diácono, né? Depois tem o padre, tem um bispo, num grau hierárquico superior até chegar ao Papa. No caso, a Igreja Católica
Assim, outras igrejas também têm seus graus hierárquicos. Então, nas cidades também funciona, existe uma certa hierarquia. Como que isso funciona? Existem dois tipos de hierarquia urbana. Tem aí o esquema tradicional clássico, que é o mais antigo, o primeiro, tá? E depois, com as modificações técnicas, veio o esquema clássico atual. Nós iremos começar com o esquema tradicional. Antes de tudo, devemos entender que as cidades, cada uma tem a sua classificação. Existe a vila, a cidade local, o centro regional, metrópole regional e a metrópole nacional. Cada uma de acordo com a quantidade de bens e serviços que oferece. É claro que a metrópole nacional oferece muito mais bens e serviços do que a metrópole regional e por aí vai. A metrópole regional tem mais bens e serviços do que o centro regional. Então, no esquema clássico tradicional, o carinha que vivia aqui na vila, para ele conseguir comprar alguma coisa que ele não encontrasse na vila, ele iria se deslocar apenas para a cidade local. Ponto. O cara que estava aqui na vila, ele não ia para o centro, não ia para a metrópole regional, muito menos para a metrópole nacional. E assim ia. O cara que vivia aqui no centro regional, ele só tinha conexão, ligação, só se deslocava para a metrópole regional, ou então para a cidade local, ou então para a vila. É claro, se o cara está no centro regional, não encontra uma mercadoria, ele vai buscar na metrópole regional. Ponto. Então, de acordo com o grau que oferece de disponibilidade de bens e serviços, cada cidade se encaixa, cada qual na sua classificação. Tá? Mas hoje em dia mudou. Tá? Hoje em dia o esquema clássico está ultrapassado, temos agora o esquema atual. O esquema atual, a metrópole nacional está aqui. Tá? Então, olha só, o sujeito que está numa cidade local, se ele ter um carro, tá? Ele pode simplesmente se deslocar para a metrópole nacional. O cara não precisa ficar preso ao centro regional, ele vai direto para a metrópole nacional. Tá? Claro, se ele tiver um carro, porque o desenvolvimento dos meios de transporte viabilizou essa condição. Então, para nós observarmos, temos o mapa do Brasil. Aí você pergunta, poxa, qual é a cidade que é uma metrópole nacional? Qual é a cidade que é um centro regional? Então, nós iremos começar com a metrópole nacional. Metrópole nacional, vou dar um exemplo. A cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole nacional porque tem influência em todo o território nacional. São Paulo também. Brasília é uma metrópole nacional, tem influência em todo o território nacional. Tá? Agora, metrópole regional. Metrópole regional geralmente são as capitais dos estados. Manaus, metrópole regional, porque exerce influência em todo o estado do Amazonas. Belém do Pará, metrópole regional, exerce influência em todo o estado do Pará. Claro que também existem outras inúmeras metrópoles regionais, também outras metrópoles nacionais aqui no Brasil. Tá? Não iremos dizer uma por uma. Tá? Aqui é só para termos uma noção da situação. Agora, aqui é o mapa do estado do Rio de Janeiro, com seus diversos municípios. Então, aqui tem-se a cidade do Rio de Janeiro, que você já sabe que é uma metrópole nacional. Tá? Agora, centro regional. Centro regional é uma cidade que exerce influência na região onde ele se situa. Campos do Goytacazes é um centro regional, porque Campos do Goytacazes exerce influência em toda a região aqui onde ele está localizado. Tá? Campos do Goytacazes, e também existem outras cidades do estado do Rio de Janeiro que são também centro regional. Cidade local são cidades menores. Tá? Mapa do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Natividade pode ser classificada como uma cidade local, porque é uma cidade menorzinha. Tá? Aperibé, Santa Maria Madalena,
Enfim, existem diversas cidades, tá? De acordo com a rede urbana, cidades locais. E para finalizarmos, temos a vila. A vila é o menor agrupamento urbano. Existem inúmeras e inúmeras vilas, tá? Então, para nós sintetizarmos, hierarquia urbana é o grau de subordinação que uma cidade tem em relação à outra, de acordo com a variedade de bens e serviços que uma cidade possa oferecer ou não. Um exercício, tá? Enem 2016. Vamos lá, o Rio de Janeiro tem projeção imediata no próprio estado e no Espírito Santo, em parcela do sul do estado da Bahia, na Zona da Mata e Minas Gerais, onde tem influência dividida com Belo Horizonte. Compõe a rede urbana do Rio de Janeiro, entre outras cidades, Vitória, Juiz de Fora, Cachoeiro, Itapemirim, Campos de Goytacazes, de Volta Redonda, Barra Mansa, Teixeira de Freitas, Angra dos Reis e Teresópolis. Bem, disponível na página do IBGE. O conceito que expressa a relação entre o espaço apresentado e a cidade do Rio de Janeiro é, gente, olha só, ele está falando que o Rio de Janeiro tem influência em todas essas cidades, em todos esses lugares. Muitas pessoas que estão aqui, nessas cidades citadas, vão para o Rio de Janeiro em busca de algum bem ou serviço, tá? Então, você pensar o conceito de polarização. O Rio de Janeiro polariza. Polarizar significa influenciar, é ter atuação nessas cidades. Então, já de cara, você vai na letra C. Tá? Se você souber o sentido dessa palavra polarizada, de polo, tá? Influência, você vai logo matar a questão. Galera, então, muito obrigado. Abraços.